Lucas 16, versículo 19. Para você que perdeu alguma dessas mensagens, a gente já falou sobre a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola da candeia, a parábola do rico insensato, a parábola da ovelha e da moeda perdida, que foi domingo passado. E hoje a gente vai estar falando sobre a parábola do rico e Lázaro. Rico e Lázaro. O tema dessa mensagem hoje é: a eternidade começa na terra. Diga assim comigo: a eternidade começa na terra. Se você abrir, olha para a pessoa que está perto de você. Eu não sei se ela tem Bíblia ou não. Tomara que tenha. Se não tiver, você pode abençoar. Você pode estar compartilhando a sua. Se você abriu em Lucas 16, diga amor. Vamos lá. Presta bem atenção. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado, e ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e por falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Espírito Santo, continue falando conosco, continue fazendo com que o nosso coração receba de uma forma aberta a Tua palavra. Eu sei que o Senhor já tem se movido nesse lugar. Eu sei que desde o início desse culto, pessoas têm sido tocadas por Ti. Continue falando. Que Jesus permaneça sendo único, assim engrandecido, exaltado nesse lugar. Nesse nome lindo nós oramos. Amém, amém e amém. Alguém disse que o que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Você já parou para pensar que nós nos preparamos muito para a nossa vida agora? Em várias áreas da nossa vida nós nos preparamos. Na verdade, foi assim desde o momento em que nós nascemos. Quando a gente estava para nascer, os nossos pais, alguns meses antes, já começaram a se preparar, comprando fraldinha, né? Na minha época, não é muito distante da sua, a fralda era de pano, né? Não tinha Huggies, Turma da Mônica. Né? Na minha época, mertiolate ardia. Eu não sei como é que eles não conseguiram fazer isso na minha época, a gente não deixar aquele negócio arder. Mas meus pais, eles se prepararam, nossos pais se prepararam para a nossa chegada.
né, o quartinho, né, foi arrumado, né? A gente se prepara para tanta coisa, a gente se prepara para os estudos, né, o Enem, né, vestibular, tantas provas que a gente tem para fazer. Qual é o curso que a gente vai fazer? Se você, por exemplo, for fazer algum curso na área de humanas, você tem que se preparar de forma bem específica, pegar aquelas matérias, né, que estão ligadas a essa área, estudar muito. Se você for fazer alguma vestibular para a área de exatas ou área de saúde, você tem que estudar aquelas específicas matérias. Ou seja, a gente está sempre se preparando para tanta coisa. A gente se prepara para casar, né? Você tem que trabalhar, você começa a comprar, né, geladeira, começa a comprar lá o ventiladorzinho, começa a comprar as coisas que, né, vão entrar lá na sua casinha. Quem está para casar sabe do que eu estou falando. Mas muitas vezes a gente não se prepara para aquilo que é mais importante na nossa vida, a nossa eternidade. Você já parou para pensar que tem tanta gente que vive essa vida aqui, a vida terrena, mas quando chega para falar a respeito da vida no céu, ela não sabe o que vai acontecer? Nós vamos, nesse texto que nós estamos estudando, observar princípios que nós temos que ficar bem atentos a eles, porque esses princípios dizem respeito não só à nossa vida agora, mas dizem respeito à nossa vida lá na frente. Primeiramente, a gente vai observar dois personagens distintos que tiveram o mesmo fim. Que fim? Morte. Um era rico, outro era pobre. Mas quando eles morreram, sabe, essa escala de nível social, financeiro, deixou de existir. Você já parou para pensar que é assim com qualquer pessoa que morre? Seja a pessoa mais pobre do mundo, ou seja a pessoa mais rica do mundo. Por exemplo, Steve Jobs morreu. Eu não sei se cremaram o corpo dele, eu não sei o que fizeram, mas eu sei de uma coisa. O corpo dele não existe mais. E a pessoa mais pobre do mundo se tornou igualzinho a ele. Quando a gente morre, a gente não vê mais conta bancária, porque não tem mais para quê. E o que Deus vai falar conosco nessa noite diz respeito a isso. E se for hoje? Você sabe para onde você vai? Pergunta a pessoa que está perto de você. Ei, fala assim: ei, se você for hoje, para onde você vai? Pergunta a outra pessoa: ei, se você for hoje, para onde você vai? Né? Eu sei, escuta, eu não estou querendo botar medo em você, né? Por mais que talvez você já esteja com medo, porque eu sei que tem nessa hora tem gente que já diz assim: não vou nem falar. Mas através desses princípios que nós vamos estudar hoje, nós vamos perceber que, ei, acontece. A gente precisa ter certeza do que é que vai acontecer depois que a gente deixar essa vida aqui, porque tem que acontecer alguma coisa. E o primeiro princípio que nós vamos estudar aqui diz o seguinte: a vida na terra é uma atribuição temporária. Diga assim: temporária. Fala mais forte: temporária. Para todos, é para todo mundo. Aqui na terra é temporária. Ninguém pode dizer assim: ah não, porque eu vou viver a minha vida toda na terra. Você não vai. Por quê?
Porque a Bíblia fala lá em Tiago 4,14: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quem já viu uma neblina? Lá em Gravatá é mais comum de a gente ver isso, né? Aqui é mais difícil. Mas Gravatá, né? Você vê aquela neblina quando está subindo aquela Serra das Russas, né? De repente tem a neblina, de repente não tem. É a nossa vida, é a mesma coisa, é temporária. Há algum tempo, uma família linda. Alguns diziam que eles tinham saído da igreja tal, e eles estavam dentro do carro e eles foram cruzar um semáforo que estava aberto para eles, e do nada veio um carro em alta velocidade, bateu no carro deles, várias vidas foram ceifadas. Somente 2 pessoas sobreviveram. Sabe, eles não sabiam que aquilo ia acontecer, porque a morte, ela não bate na nossa porta para dizer que horas vai chegar. Até porque eu creio que se ela batesse, você já ia morrer de medo. A morte vem, do nada. E por isso que, primeiramente, a gente precisa entender que a vida na terra é uma atribuição temporária para todos. Os versículos 19 e 20 que nós lemos aqui, fala que o rico viveu do jeito que ele queria viver. Ele usufruiu de toda a riqueza, mas o pior é que ele não só usufruiu daquela riqueza, ele viveu de uma forma errada. O pobre, sabe, não usufruiu de riqueza alguma, mas lá dentro do coração dele, ele tinha o tesouro mais precioso da vida dele: Jesus. Cada um viveu a sua vida, mas essa vida passou. Mesma coisa sou eu e você. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Sabe, não é que Deus está dizendo que Ele é contra a riqueza ou é a favor da pobreza, não é isso. Mas independente de nível social que você vive, nenhum nível social nos leva a Jesus. Porque Jesus falou sobre riqueza justamente nesse contexto de colocar um homem pobre na história. Sabe por quê? Porque os judeus achavam que a prosperidade tinha o significado de: uau, aquele cara é de Deus, aquele cara é salvo, aquele cara é abençoado. Lembra daquele rapaz que tinha nascido cego? E alguns começaram a perguntar: quem foi que pecou, ele ou o pai? Quem foi? Por quê? Porque eles achavam que se uma pessoa fosse pobre, se uma pessoa passasse por dificuldades na vida, é porque essa pessoa estava em pecado, é porque essa pessoa não tinha Deus. E engraçado, porque aqui o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. Ou seja, não tem nada a ver com nível social, não, mas tem a ver com escolhas. Fala comigo: escolhas. Ou seja, a vida na terra é uma atribuição temporária para todos. Esse é o primeiro princípio, a primeira lição que a gente aprende. Segundo, a morte é uma realidade para todos. Diga assim: para todos. Lá no versículo 22, a Bíblia vai dizer que chegou o dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado. A morte é uma realidade para todos. Chega o tempo em que ou a gente morre por velhice, ou a gente não sabe, a nossa vida não está nas nossas mãos, é só um sopro e a gente pode passar. E quando a morte chega, todo mundo se iguala. Por isso que na morte a igualdade de condições entre todos os membros da sociedade.
Como eu falei inicialmente, eu não vim colocar medo em você, eu não vim dizer assim, olha, cuidado, você vai morrer. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente tem uma decisão para tomar aqui na terra, que vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. São coisas que a gente precisa saber, e eu sei que você já sabe, só estou lembrando. Por quê? Porque se você não tomou a decisão de, eu quero ter a certeza, a convicção de para onde eu vou quando eu deixar essa terra, hoje você tem que sair daqui, tomando essa decisão. Hoje você tem que ser como esse pobre, tomar a decisão certa aqui, para poder viver eternamente lá. O terceiro princípio diz que a eternidade é uma certeza para todos. Da mesma maneira que a morte é uma certeza para todos, a eternidade também é uma certeza para todos. Sabe por quê? Isso não é uma heresia não. Todos vamos viver eternamente. Todos, em todo o mundo, todos irão viver eternamente. Uns com Deus, outros com o diabo. Sabe por quê? Existe inferno, existe céu. O texto aqui no versículo 23 fala que lá no inferno, onde estava sendo atormentado aquele homem rico, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O céu existe e o inferno também. Interessante, porque ontem eu estava assistindo a um filme, A Caminho da Fé. Esse filme me chamou a atenção porque é baseado em fatos reais. Eu gosto muito de filmes assim. E fala da história de um bispo norte-americano muito conhecido, Carlton Pearson, muito conhecido, pentecostal, que pregava em não sei quantos lugares, um ministério enorme, abençoadíssimo. E de repente ele começou a ver um documentário falando sobre crianças que morriam na África, né? E ele lá dentro do seu coração começou a se sensibilizar com aquilo e começou a se perguntar: meu Deus, como é que pode? Será que essas pessoas que estão morrendo lá estão indo para o inferno também? Será que elas estão tendo essa chance de conhecer Jesus e tal? E lá dentro do coração dele, ele disse que Deus falou para ele que todo mundo já é salvo, que não existe inferno, que Deus é um pai amoroso, que Deus é um pai misericordioso. E qual é o pai que quer que o seu filho vá para o inferno? Sabe, nesse ponto ele tem razão. Qual é o pai que quer que o seu filho vá para o inferno? E a verdade é que Deus nunca quis e nunca quer. Mas somos nós como filhos que temos a oportunidade de escolhermos para onde a gente quer ir. Talvez você é pai e o seu filho seguiu um caminho diferente daquele que você ensinou. Talvez você é pai e seu filho hoje está na cadeia, está preso. E você mostrou para ele qual era o caminho, você disse para ele como é que ele tinha que andar, tal. A culpa é sua? Não, a culpa é dele, porque foi ele que tomou essa decisão. O filho pródigo, quando saiu de casa, tinha um pai maravilhoso que dava tudo para ele, mas o filho pródigo é que decidiu sair de casa. Sabe o que esse cara começou a pregar? Começou a dizer assim que, ei, todo mundo é salvo, então você pode viver a vida que você quiser, pecar, tal, mas você vai para o céu. Está errado. Existe céu, existe inferno, e a gente tem que tomar uma decisão agora. Ei, a decisão de para onde a gente vai depois que morrer não tem que ser tomada depois da morte, tem que ser tomada em vida. Talvez você está dizendo assim: eu vou aproveitar minha vida, pastor. Que nada, esse negócio de Jesus voltar, porque Jesus não voltou antes. Que nada, vou aproveitar minha vida, vou viver. O pior de tudo é que se você perder a oportunidade, oportunidades não voltam mais.
Talvez você está aqui hoje e você sabe quantas vezes você foi a uma igreja, você ouviu a palavra de Deus e Deus falou com você dizendo assim: eu te amo tanto, eu quero mudar a tua vida, eu vim para morrer por você, para dar uma vida nova para você. E muitas vezes você até se sentiu tocado no momento do apelo e quis levantar a mão, quis se entregar a Jesus, mas você dizia assim: não, deixa eu viver mais um pouquinho a vida que eu quero viver. E sabe, você não tem aproveitado oportunidades. Se você está aqui e você está ouvindo essa mensagem, pode ser a última oportunidade da sua vida. O tempo é hoje. A decisão que a gente tem que tomar é agora. O quarto princípio diz: o sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus. Versículo 24 diz: então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O inferno não é uma condição, o inferno é um lugar. Tem gente que diz assim: ah, pastor, que inferno, que nada, não existe não. O inferno é aqui. Gente, se o inferno é aqui, esse inferno é bom demais. Fala a verdade, pensa no inferno com açaí, glória a Deus. Pensa, um inferno onde você vai para Porto de Galinhas e come aquele caldinho de aratu, aleluia. É sério, o inferno existe. E o inferno é um lugar de muito sofrimento. Deus não quer que a gente vá. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. É isso que Ele quer. Sabe, Deus ama a gente. Você já parou para pensar que quando Deus criou o mundo, tudo era bom? Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus disse que tudo que Ele tinha criado era bom, mas o homem era muito bom. Você já parou para pensar que eu e você somos a obra-prima de Deus? Fala para a pessoa que está perto de você: ei, você é a obra-prima de Deus. Por isso que você tem que entender que Deus não quer de forma alguma que você vá para o inferno. Não, Deus quer te levar para o céu. Agora, você tem que entender que a decisão é tomada agora. Por quê? Porque lá no inferno tem muito sofrimento. Por isso que o quinto princípio diz: a vida eterna começa a ser construída na terra. Versículo 25 diz: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. A salvação é adquirida na terra para ser desfrutada no céu. A gente já começou a viver a vida eterna, gente. A gente já começou a viver a eternidade aqui na terra. Desde o dia em que a gente entregou o coração para Jesus, e a gente já vive o céu na terra, porque Ele está com a gente. Ele vive em mim, Ele vive em você. E a gente precisa entender que no além não haverá pregação do Evangelho. A gente tem que ouvir o Evangelho, enquanto a gente pode fazer é hoje. Não existe. A melhor oportunidade da nossa vida é hoje. Porque eu e você não podemos sair desse lugar e dizer assim: porque amanhã. Porque o amanhã só existe para Deus, não existe para mim, não existe para você. Sexto princípio: na eternidade não existe possibilidade de arrependimento e mudança. Quer se arrepender? É agora. Você quer mudar? É agora.
Versículo 26 diz: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Arrependimento, mudança, tem que acontecer agora. Você que é pai, vai entender bem o que eu vou falar agora. Quando os nossos filhos fazem alguma coisa de errado, o que é que acontece? Por exemplo, lá em casa é assim: se Sarinha faz alguma coisa de errado, Sara, ela é candidata ao Oscar. Sara é uma atriz assim de primeira. É porque a minha filha não é de primeira. Quando ela faz alguma coisa errada, eu já dei uma chance para ela, já dei duas, dei a terceira e ela não obedeceu, que ela é muito elétrica, não sei com quem ela se parece, mas ela é elétrica. Aí eu digo assim: filha, papai vai ter que te disciplinar. Gente, quando eu falo isso para ela, ela faz: tá doendo, pai. Desse jeito. Meu coração tá doendo. Parece que ela vai ter um ataque do coração, né? A cabeça, pai. Depois que o senhor falou isso, pai, né? Minha filha, Deus vai curar, mas vou disciplinar, viu? O engraçado é que hoje eu estava falando, a gente estava almoçando, e aí eu conversando com ela, disse: filha, papai falou de você hoje, tal, isso, aquilo, outro. Eu comecei a falar com Thalita sobre o que eu disse, né? Aí ela fez assim: pai, mas dói mesmo. O que ela quer passar com aquilo, né? Ela quer dizer assim: eu estou arrependida. Mas engraçado, a gente só se arrepende depois que não tem mais volta. Laura é diferente, porque Laura é mais tranquila, mais comedida, né? Mais assim. E aí eu digo assim: Laurinha, bora, quarto, ser disciplinada. Aí Laurinha, ela já vai com aquela cara, né? Caras e bocas, e faz assim. Esse é o jeito dela chorar. Ela não desabafa, né? Ela joga para dentro. Não, e o pior de tudo é que eu que vou ter que disciplinar ela, eu fico lá sem me aguentar. Aí o que é que eu faço? Eu faço: peraí, papai, vai aqui. Eu saio, aí começa a rir. Aí depois eu volto tentando ser sério. E ela está assim, ó. Ela fica desse jeitinho. Sabe, muitas vezes a gente faz isso para Deus, mas não dá mais tempo. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo da mudança é hoje. Por isso que João, quando pregava com muita intensidade, muita ousadia, muita intrepidez, e ele dizia: vocês têm que se arrepender. Jesus fazia a mesma coisa: olha, vocês são raças de víboras, e mostrava para eles, para aqueles fariseus, para aqueles escribas, que eles precisavam se arrepender, eles precisavam mudar. Escuta que eu vou falar uma coisa para você: no inferno não tem como a gente se arrepender mais. Não tem como mudar depois. Tem que ser agora. Deus está de braços abertos para mim, para você, para nos amar, para trazer o amor dele sobre nossa vida, e a gente se arrepender e reconhecer que a gente precisa depender dele. Sétimo princípio: a salvação é pessoal e não coletiva. Versículos 27 e 28 diz: ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Já parou para pensar que tem gente que diz assim: meu pai é crente, quando ele estiver subindo eu agarro no calcanhar dele e subo com ele. Tem gente que pensa que Jesus vai voltar todo dia 31 de dezembro de algum ano. Por isso que tem gente que diz assim: não, eu vou romper na igreja, né? Mesmo que a pessoa não venha para ficar o culto todo, mas quando dá 11h59, ela sai correndo, como se as portas do céu fossem fechar, né? Fica lá assim, ó, que pensa assim: uau, Jesus pode voltar e tem muita gente ao meu redor, eu já pego, agarro e subo. Salvação é individual. Eu fui criado num lar cristão.
meus pais pastores, sempre nos ensinaram a palavra de Deus. Mas eles deixaram muito claro para mim, para meu irmão, para minha irmã: vocês têm que tomar a decisão de vocês. Meu pai nunca forçou a se entregar a Jesus, nunca nos forçou a nos batizar, nunca nos forçou a sermos pastores, nunca. Foi uma decisão nossa. Por quê? Porque salvação é individual, não é coletiva. Tem gente que diz assim: ah não, mas se meu esposo tomar a decisão, eu tomo. Se seu esposo tomar a decisão de ir para o inferno, você vai também? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo começa com você. Zaqueu era ladrão, era mentiroso, era uma pessoa com a moral baixíssima. Mas um dia ele subiu numa árvore, ele viu Jesus, mas a verdade é que Jesus já o tinha visto antes de ele ter visto Jesus. E a vida dele mudou. E quando a vida dele mudou, a vida da família dele mudou. E quando a vida dele e da família mudou, a vida daquelas pessoas que estavam ao redor dele também mudaram. Sabe por quê? A vida dessas pessoas mudou por quê? Porque ele disse assim: ei, se eu roubei, eu vou restituir. Ou seja, a mudança dele não veio depois da morte, veio antes. O arrependimento dele veio antes. Cuidado para não endurecer seu coração. A Bíblia fala lá em Hebreus 3,15: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como no dia da rebelião. Talvez você está ouvindo há muito tempo a voz de Deus, Deus dizendo assim: eu amo você, volta para os meus caminhos, eu amo você, se entrega a mim, deixa eu cuidar da sua vida. E até hoje, infelizmente, você tem deixado para amanhã. Mas pode ser que o amanhã não exista mais. Agora, essa semana, um DJ sueco de 28 anos de idade faleceu. Ele era muito conhecido na área dele. Ele estava descansando, passando um tempo em Oman. Ninguém sabe a causa da morte ainda. Não sabe se foi overdose, não sabe se foi um mal súbito, não sabe. Algumas pessoas tinham tirado foto com ele, publicaram no Instagram, e de repente receberam a notícia de que ele morreu. Você tem que entender que é algo entre você e Deus. E se você não tomar essa decisão o mais rápido possível, pode ser que você não tenha mais condições de tomá-la. O 8º princípio diz que a palavra de Deus é um meio de revelar a salvação ao mundo. Versículo 29 diz: Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Salvação é algo muito simples. A salvação vem quando nós confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida. A Bíblia diz que quando nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós somos salvos. A salvação está na palavra. Ei, você não é salvo pelo que eu falo de mim mesmo. Por isso que eu fiz questão de que você olhasse para o lado direito, olhasse para o lado esquerdo e visse se tem alguém que não tem Bíblia, porque eu quero que essa pessoa saiba que a mensagem que está sendo pregada aqui está na Bíblia. Não é uma igreja que te salva, não é uma religião que te salva, é a palavra, e a palavra é Jesus. A palavra é Jesus, é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida.
Sabe, aquele bispo norte-americano, quando dizia que não existia inferno, é como se ele quisesse dizer assim: ei, não houve sacrifício. Jesus não fez nada na cruz, mas Jesus fez, morreu. Ele se deu por mim, se deu por você, Ele se sacrificou, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. O alvo de Jesus, quando veio aqui à terra, era dar vida eterna a mim e a você, para que a gente pudesse passar a nossa eternidade com Ele. Sabe por quê? Porque, Jesus ama a nossa presença. Jesus ama a gente. Por isso que desde o início da criação do mundo, Deus, na viração do dia, ia conversar com o homem, ia conversar com a mulher. Imagina, todo dia. Você sabe o que é isso? Amor. Olha para a pessoa linda que está perto de você, dá um sorrisão para ela e diz assim: ei, você já parou para pensar que Deus te ama muito? Muito. Olha para outra pessoa e diz assim: ei, você já parou para pensar que Deus te ama muito? Muito. Ei, gente, é muito. E é por isso que essa palavra está sendo pregada para você. Você não está aqui por acaso. Ah não, pastor, é chegada de encontro, daqui a pouco o pessoal vai chegar. Ei, Ele te ama. Por isso que Ele te trouxe aqui, para mostrar que você tem que dar ouvidos àquilo que Ele fala. Por isso que Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A maior bênção que Deus pode dar a você hoje é a sua salvação. Por isso que o 9º princípio diz assim: a operação de milagres não é o centro da manifestação da fé. O versículo 30 diz: não, pai Abraão, disse ele, o rico falou, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Você sabe o que é que aquele rico queria? Que Lázaro ressuscitasse, que fosse até os seus irmãos para pregar. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente só tem uma vida. Sabe, não é como aqueles joguinhos que a gente joga, que a gente vai ganhando vidas, vai ganhando vidas. Não. A gente só tem uma vida para viver aqui na terra. Se a gente não vivê-la da forma que Deus quer que a gente viva, a gente vai sobreviver. A gente não vai viver a vida abundante que Deus tem para nós. Olha para mim, escuta isso. Talvez você veio aqui dizendo assim: eu vim aqui porque eu quero um milagre, pastor. Eu quero um milagre na minha casa, eu quero um milagre na minha saúde, eu quero um milagre na minha vida financeira, sabe? Eu não estou dizendo em hipótese alguma que Deus não faz milagres nessas áreas da nossa vida. Ele faz. Ele faz, a gente pode dar inúmeros testemunhos de muitos milagres que Deus tem feito aqui nesse lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o maior milagre que Ele quer e Ele vai realizar na sua vida vai ser dentro de você. É um milagre da salvação, é um milagre de tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, é um milagre de colocar o Espírito Santo dentro de você e fazer com que você viva a eternidade aqui na terra. O que é que esse homem queria? Queria que Lázaro ressuscitasse, fosse lá e pregasse para os irmãos. Engraçado, porque a Bíblia diz que ele queria que fosse na casa do pai, para pregar para os irmãos. Eu até acredito que quando a Bíblia faz essa menção, o pai dele já conhecia até Deus, mas sabe, os irmãos não quiseram. Talvez esse homem, eu tenho certeza, esse homem já conhecia muito a palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia menciona aqui Moisés, menciona a lei, menciona os profetas, que era justamente a Torá e os profetas, a Bíblia que era lida por aqueles judeus. Mas sabe o que é que aconteceu? Ele não aproveitou a oportunidade. Talvez para ele o maior milagre foi o milagre financeiro, de viver uma vida boa, e aqui dentro estava faltando alguma coisa. E em último lugar, outro princípio: quem rejeita a palavra rejeita Deus.
Versículo 31 diz: Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. João 12:48 diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Talvez você está ouvindo essa mensagem dizendo assim: eu não caigo nessa, pastor. O senhor está pregando isso talvez para, mexer comigo, fazer com que eu fique um pouco assim temeroso, porque o senhor está falando de morte, está falando de céu, está falando de inferno. Mas a verdade é que eu só estou falando o que a palavra de Deus fala. Eu não estou trazendo aqui nenhum achismo. Eu não estou trazendo aqui, em hipótese alguma, coisas que eu penso. Eu estou trazendo aqui o que a Bíblia pensa. Você vai perceber que cada ponto dessa mensagem, cada princípio trazido, eu estou mencionando os textos da Bíblia. Você sabe por quê? Isso é real. Se você rejeitar essa palavra, você está rejeitando o próprio Deus. O que é que isso quer dizer, pastor? Ei, você tem que sair daqui tomando a decisão que só pode ser tomada agora. Entregar sua vida a Jesus e receber a certeza de que se algo acontecer com você, se você deixar esse mundo agora, você vai viver eternamente com Ele. Isso é uma forma disso acontecer, quando você crê em Jesus. Não há nada que você faça que venha fazer com que você mereça o céu, que te salve, não. É aquilo que Jesus já fez. Ele já conquistou a vida eterna para mim e para você. E tudo que Ele quer é que eu e você creiamos no que Ele fez ali na cruz. Foi por amor. Infelizmente o rico não teve mais chance, mas você ainda tem. Eu sei que talvez você tenha entrado aqui e tanta coisa já aconteceu, está parecendo até estranho para você, o que você está sentindo, o que você está pensando, mas você sabe o que é? É Deus falando: eu trouxe você, eu amo você, eu quero você. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.